A Bíblia nos conta que este povo tem uma promessa. Esse povo lembra da promessa que Deus havia lhe feito. Esse povo, então, pastora Carla, resolve clamar. Quando esse povo clama depois de 430 anos, Deus então olha dos altos céus e então Deus entende que este povo solicita socorro. Deus envia o socorro para este povo. Quando Deus socorre este povo, Deus é aquele que sempre agrada, Pai, quer sempre agradar o Filho. E como bom Pai, Deus então envia socorro, mas envia um socorro e também envia a promessa. A promessa de Deus para este povo era: olha, eu devolverei a vocês a terra que outrora era de vossos pais. Então este povo, pastora Carla, ele sai do Egito como escravo. E eu devo lembrar que quando Deus envia a 10ª praga, na última praga Deus mata todos primogênitos. E quando Deus mata todos primogênitos, a Bíblia nos conta que antes desse povo ser liberado, Deus então pede para Moisés bater de porta em porta e pedir ouro, pedir prata, porque esse povo tinha um dono, esse povo tinha um senhor, e esse povo não sairia dali como escravo. Estavam vivendo como escravo, mas não eram escravos. Estavam trabalhando como escravos, mas não eram escravos. Então a Bíblia nos conta que esse povo vão sair dali com ouro, com prata e com riqueza, e com uma promessa. Qual era a promessa? Adentrar a terra que mana leite e mel. A promessa de Deus para este povo é que a terra era boa, a terra era farta, a terra era próspera. A Bíblia então nos conta que este povo vai viver uma história de milagre. E eu amo, irmão, a Bíblia Sagrada, e na Bíblia eu não vejo milagre maior do que este milagre aqui, meu amigo Bispo Aderval. Deus dá uma direção para este povo. E qual é a direção? Deus não chama este povo para viver em Alphaville. Talvez aqui, como foi citado e bem citado pelo pastor que abriu o culto, me perdoe que eu sou ruim de nome, irmão, e foi bem citado por ele. Qualquer um de nós aqui, irmão, se Deus nos chamasse para viver no Alphaville, nos desse uma mansão dentro do Tamboré, uma Ferrari ou talvez uma Mercedes ou uma BMW X6, ia ser bom demais. Andar para cima e para baixo com um teto aberto solar, ia ser bom. Mas Deus chama este povo para o deserto. Deserto, não se sabe quando vai encontrar algum lugar que tem algum tipo de pasto verdejante, mas Deus faz uma promessa: ei, assim como eu tirei vocês de lá, eu vou manter de pé a promessa. Isso por quê? Porque quando Deus resolve enviar o anjo, Moisés disse: não, eu só vou se a tua presença for comigo. E coisa boa, irmão, é crente que anda na garantia de Deus. Irmão, crente é coisa louca, crente é doido, irmão. Crente está na prova, mas está aqui desde 6 horas da tarde, ouvindo um pregador doido pregar, mais doido que ele, entendendo que a presença é com ele. Alguém está dizendo para você: não tem saída para o teu marido, mas você sabe que o Deus que está contigo diz que tem. Alguém diz que não tem jeito para a tua filha, mas você sabe que tem. Alguém disse que não tem jeito de você adentrar na faculdade da Mackenzie, mas você sabe que o Deus que é presente tem. Você sabe que alguém diz que não tem jeito da porta se abrir, porque a pandemia, o governo está roubando, mas você sabe que o Deus da presença que está presente está dizendo: tem. A porta vai abrir, o milagre vai chegar. Deus garantiu a esse povo que estaria com ele no meio do deserto. E eu devo lembrar, por isso que eu citei que não tem milagre maior que esse. Conforme o povo crescia, a roupa crescia no corpo, conforme o povo precisava de comida, todos os dias de manhã, não sei se no céu tem padaria, mas todo dia de manhãzinha estava lá o maná. E o que é maná, evangelista Edmilson Silva? Providência diária do Deus. E como me prova? Eu provo. A Bíblia diz que 2 camaradas resolveram olhar um para o outro e disse: vamos juntar, porque talvez amanhã não tenha
tinha o que nós comermos. A Bíblia nos diz que quando eles juntam, chega no outro dia, havia apodrecido. O que era que Deus estava dizendo? Não precisa se preocupar, porque o eu sou está com vocês. O Jeová Rafa, o glória, o Deus da providência, está no meio de vocês. Quando esse povo resolvia querer comer carne, Deus mandava codorniz do céu. Quando esse povo queria beber água, Deus disse: não tem sabeste, mas toca na rocha, porque eu vou dar água. Oh, glória, aleluia. Porém, irmão, crente que está na abundância resolve abandonar o que? A oração, abandonar o jejum, abandonar a busca. Irmão, somos relaxados. Quando a gente está na maré mansa, irmão, vivendo num período bom, a gente esquece um pouco de Deus. Sim ou não? Sim. Então a Bíblia nos conta que quando esse povo adentra a terra prometida, Deus levanta homens, levanta mulheres, e o tempo vai passando, e a história nos conta que esse povo começa a se esquecer de Deus. Quando o povo estava na fartura, o povo abandonava. Quando o povo estava na prova, o povo clamava. E a Bíblia nos conta que nesses entre altos e baixos vem um período de reis, e a promessa está de pé. A promessa é: a terra é de vocês, vocês vão granjear, vocês vão plantar, a terra vai crescer, tudo que vocês plantar vai dar na terra. E isso aconteceu. A terra era farta, a terra era boa. Porém, agora Deus vai levantar nesse espaço de tempo do povo clamar, do povo se rebeliar, do povo abandonar. A Bíblia nos conta que Deus vai levantar os profetas para divertir o povo e dizer: olha, voltem-se para mim, não abandonem o primeiro amor. Assim como os pais de vocês outrora morreram no Egito, morreram no deserto, eu não quero que vocês morram também. Eu tenho uma aliança com vocês. Porém, o povo está entendendo: temos templo, estamos bem, estamos na bonança, para que buscar ao Senhor? Não acontecerá. Deus levanta os profetas, levanta profeta, levanta profeta, levanta profeta, e o povo nada de ouvir, e o povo só se distanciando de Deus. A Bíblia então nos conta que Deus levanta Miqueias, Deus levanta Malaquias, Deus levanta Naum, Deus levanta Abacuque, Deus levanta Jeremias. Jeremias, irmão, é um dos profetas que, quando lemos o capítulo de número 1, número 2, número 3 e começamos a ler, e logo ele é chamado de profeta das lágrimas, entendemos o porquê. Jeremias foi rejeitado dentro de casa pela própria família que o deveria apoiar. Jeremias foi rejeitado dentro da cidade que deveria apoiar. Jeremias foi rejeitado dentro da própria aldeia que deveria o apoiar. E a mensagem de Jeremias era: Deus vai permitir o templo cair, Deus vai permitir a cidade ser saqueada, Deus vai permitir o inimigo vir e levarem vocês cativos. E o povo havia se esquecido do que o profeta Isaías havia dito: 150 anos do cativeiro acontecer. E o que era que Isaías havia dito? Vocês irão ficar durante um espaço de 70 anos dentro de outra nação. Essa nação irá levar vocês cativa, ao ponto que nem culto ao Deus de vocês poderão oferecer. A Bíblia chega a nos contar que os 430 anos que esse povo permaneceu no deserto não foi o suficiente do que os 70 anos que eles ficaram na Babilônia. Ou seja, os 70 anos foram bem pior do que os 430 anos dentro do Egito. Isso porque eu te explico no Salmo 127, quando eles são levados cativo por volta dos anos 607. A primeira leva que é levado para a Babilônia. Quando eles chegam, pastora Carla, dentro da Babilônia, há um desespero de um olhando para o outro. E o que? Um olha e diz para o outro: como é que vamos oferecer culto ao nosso Deus, sendo que estamos em terras estranhas? O salmista, aqueles que louvavam, aqueles que tocavam hinos ao Senhor, penduraram as suas harpas sobre os salgueiros e olhavam e choravam. E 70 anos dentro da Babilônia, não há culto, não há adoração, mas há cativeiro.
E eu devo lembrar a vocês que a primeira leva foi em 607, a segunda foi em 596 e a terceira foi por volta de 586. Pela terceira vez que aconteceu, Nabucodonosor sobe contra Jerusalém. Ele saqueia o templo, leva os utensílios da casa do tesouro, ele leva o ouro da casa, ele destrói o templo, ele destrói os muros, ele deixa a cidade em escombros. Mas havia uma promessa, e a promessa era, bispo, que depois de 70 anos Deus iria restaurar e os judeus iriam voltar para a sua pátria amada, e que Deus iria ser com eles, que Deus não os abandonaria, que esta situação era para apenas ensiná-los o quê? Que Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele promete. A Bíblia então nos conta, irmão, que 70 anos depois do cativeiro se passa. Isaías havia deliberado uma profecia, e a profecia era: depois de 70 anos vai nascer um ungido. Livro de Isaías capítulo 45, 200 anos antes do nascimento de Ciro, Isaías havia profetizado sobre ele. Quando Ciro toma a carta em sua mão, Ciro se admira como é que alguém vai citar sobre ele, antes mesmo dele pensar em existir. Então, cheio da unção e do Espírito Santo, conforme Isaías 45 diz: eis que eu irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebramos os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, te damos tesouro escondido. E quem é este? Capítulo 44 de Isaías: é o meu ungido que eu levanto para bater as nações. Esse ungido aqui é Ciro. Ciro então resolve permitir com que os hebreus voltem pela primeira vez para a sua pátria amada. Lá vem Zorobabel por volta de 537 anos antes de Cristo. Zorobabel vem voltando com uma leva de hebreu, e a Bíblia diz que a felicidade deles era tão grande que no Salmo 126 um olhava para o outro e dizia: estávamos como os que sonhávamos, mas a nossa boca se encheu de alegria. E olhávamos um para o outro e dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Cutuca esse irmão que está do teu lado, por gentileza, e diz para ele: ele tem feito grandes coisas, e por mais que o inferno se levante, ele tem feito coisas extraordinárias. Eles voltam, bispo, e quando eles voltam para Jerusalém, Ciro permite eles voltar para a construção do templo, para a construção da casa da adoração. Eu devo lembrar a vocês que o desejo deles era adorar, era cultuar, era se voltar ao seu Deus. São 70 anos sem cultuar. E eu devo lembrar que era um crime dentro da Babilônia oferecer culto a outro Deus que não fosse o Deus da Babilônia. Daniel é mandado para a cova de leão, Sadraque, Mesaque e Abidnego é mandado para a fornalha. Era proibido adorar ao Deus de Israel dentro da Babilônia. Eles voltam para Jerusalém na primeira leva, e quando eles chegam lá, as hebreias começam a se casar com outros povos, com os samaritanos que estavam lá dentro. Começou a misturar, começou a virar uma bagunça. Então o povo entendeu o quê? Eu preciso levantar uma casa boa, eu preciso pensar no meu conforto, e eu preciso pensar nas minhas plantações. Por volta de 458, havia um escriba por de nome Esdras. Esdras trabalha para o império local. Ele é sacerdote, porém também ele trabalha para o governo que está no trono. No caso, o governador Medo-Persa. Ele está sentado, ele está trabalhando. Então ele recebe uma autorização, vai em Jerusalém e vê como está a situação lá, e traz ou me envia cartas mostrando como que eles estão. Pergunta para eles se eles estão adorando ao Deus deles que eles tanto sonhavam em adorar. Vê como está o templo. E o templo, quando Esdras chega lá, está do mesmo jeito.
Mesmo o profeta dizendo que, ei, não olhem para a aparência. O primeiro templo era bonito. O primeiro templo havia formosura. O primeiro templo, o templo era ouro no teto, era ouro ao redor. Mas não olhe para a aparência. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Porque esse templo vai ser simples. Esse templo não vai ter ouro. Esse templo não vai ter prata. Mas esse templo vai ter dupla honra, vai ter dupla glória. E a glória vai ser maior do que a da primeira. Peraí, eu devo lembrar vocês, livro de primeira Crônicas, capítulo 7, a Bíblia diz que quando eles inauguram o primeiro templo, a glória desceu de maneira que ninguém fora nem dentro ficava de pé. Mas Deus estava dizendo, a glória vai ser maior, a glória vai ser maior, a glória vai ser maior. Levante a sua mão direita por gentileza. Não é porque você está na prova que a glória não é com você. Não é porque você está na luta que a glória não é com você. Deus está dizendo, vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. O que, evangelista? Perca daquilo que você perdeu. Deus vai realizar algo maior, vai te dar em dobro, vai realizar maior. Te prepara. Glória. Então, quando Esdras chega lá, Esdras chora. E o capítulo número 7 deixa isso muito bem claro. Esdras olha as israelitas, hebreia, coisa linda do céu, criada dentro da igreja, ensinada dentro da igreja, mas resolveu olhar para o cara da academia. Ele não tem nada para oferecer, ele é um beberrão, beberruço, pinguço, mas ele tem umas curvinhas, curva essa que não dá para entender, é Satanás que coloca. Oh glória! Aí ele viu que o negócio está casando para cá, está casando para lá. Aí ele olha, ele se entristece. Então a Bíblia nos conta, irmão, ninguém gosta de pregar sobre, você já viu pregador pregando sobre genealogia? Não. Ninguém gosta de ler. Eu tenho certeza que quando você abre o livro de 1 Crônicas, capítulo 1, você já pula para o 5, porque você não quer ouvir aquela coisa, Abimeleque gerou, e tal, você não quer ouvir, porque é chato. Porém, a Bíblia nos conta que quando Esdras, tomado pelo Espírito, assim como Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, Mateus escreve a árvore genealógica de Jesus. Por quê? Porque ele queria dizer para os hebreus, olha, Jesus, ele é o Messias prometido. Quando Esdras, aqui ele começa a escrever a árvore genealógica, o intuito de Esdras era mostrar ao povo que, olha, Deus tem uma promessa na vida de vocês. Lembra do antepassado que ele tirou do Egito? Que ele foi fiel no deserto? Que as roupas cresceram no corpo, que o sapato cresceu no pé, que a nuvem era de dia, a coluna de fogo à noite, lembra? Lembra que lá não tinha Sabesp, lá não tinha Eletropaulo, nem a Enel, não, mas lá tinha uma coluna de fogo à noite. Por quê? Porque serpente não ia contra vocês, escorpião não ia contra vocês. Por isso que no Salmo 91 está escrito, você pisará o leão, a áspide e a serpente. Por quê? Porque não tem. Por isso que no livro de Números, capítulo 23, versículo 18, se não me fala a memória, está escrito, não há encantamento contra o bichinho de Jacó. Não tem feitiço, não tem macumba, não tem bruxaria. Por quê? Porque o Deus de Israel está guardando, está protegendo, está livrando, está... Aí Esdras vai começar a falar de árvore genealógica. Ele começa a citar, começa a falar de Levi, começa a falar. Aí do nada o Espírito Santo diz, para. Você precisa contar a história de alguém. Quem? Uma história sem sucesso. Uma história, você imagina aqui, irmão, preste muita atenção, por gentileza. Você imagina aqui, você nascendo hoje, já desde o começo da sua história, até o final da sua história, você já sabe o que vai dar. O que é Jabez? Alguém fala que é Jabes, mas não é. É hebraico, Jabez, que quer dizer aquele que nasceu para trazer dores, aquele que nasceu para trazer angústias, aquele que nasceu para trazer tristezas, aquele que nasceu para derrota. Entenda algo aqui, irmão. A cultura judaica ensinava o quê? Quando nascia o menino homem dentro de uma família, a aldeia em que esse menino nasceu, era honrada essa casa. Por quê? Porque nasceu um menino do sexo masculino. E o que significava? Proteção,
provisão e futuro para aquela família. Quando uma mulher, ela perdia o marido, ela tinha um filho. O filho era a garantia do quê? Do sustento dela. Aquele menino iria trabalhar para o império local, para Israel, para o exército, e esse menino seria o futuro dela. Por isso que quando nascia uma criança do sexo masculino, eles iam até a casa dessa mãe e a contemplava. Por isso que Ana não pediu uma menina, Ana pediu um menino. Por quê? Porque ela disse, eu quero também ser honrada. Você nota que a Bíblia no Antigo Testamento não cita a palavra mulher. Por quê? Porque mulher naquele tempo tinha passos contados. Por isso que você nota que a mulher do fluxo é abandonada e fica lá. Por isso que você nota que no Novo Testamento Jesus, ele vira um pregador, ele é o pregador, mas ele é sustentado por mulheres. Jesus deu a oportunidade para uma mulher ver ele após a ressurreição. Foi elas que ele deu total apoio. Por quê? Porque eram total discriminadas no Antigo Testamento. Por isso que Jesus dá a oportunidade. A mulher hoje está com tudo. A mulher caminhoneira, a mulher pilota, a mulher carreteira, a mulher pregadora, a mulher missionária, a mulher pastora. A mulher está com tudo, irmão. Por quê? Por causa de Jesus. E quando esse moço, por de nome Esdras, ele vai citar a história, ele entra eu sou o leão da tribo de Judá era todo torto. Era o cara mais descrente que você vai pensar na terra. Aí Jesus disse, eu vou vir dele, porque eu vou mostrar que um cara descrente vai nascer um grande Deus dessa tribo aí. Quando ele vai citar a tribo de Judá, Deus disse, interrompe agora. Para citar quem? O moço, procura na Bíblia, e se você me achar, você tem o que você quiser de mim, mas se você não achar, eu tenho o que eu quiser ser eu também. É uma boa troca. E ele vai lembrar. Só que a história desse camarada, pastora Carla, é interessante por quê? Porque assim como eu citei para você, a mãe é aquela que defende o filho até o último instante. O filho pode ser feio como for. A mãe diz, meu filho é lindo. E você olha e diz, meu Deus do céu. Meu Deus, um menino todo torto, parecendo aquele corcunda de Notre Dame, que é antigo, todo feio, todo assim, todo torto. A mãe está dizendo, meu filho é lindo, você olha e diz, meu Deus do céu. Você nem olha, você olha assim, não, é lindo mesmo. A mãe é aquela que protege o filho até o último instante. Dentro da cadeia, o filho dela atropelou 10 pessoas. Ela diz, não foi meu filho. Ela protege até o último instante, sim ou não? É a mãe. Mãe cria dores, mãe leva dentro do ventre 9 meses, mãe tem enjoo, muda totalmente o corpo da mulher, tem mulher que engorda, tem mulher que emagrece, mulher fica... Meu irmão, o negócio é estreito. A minha esposa, na última gestação, agora quase morreu. 3 meses de gestação, quase perdeu o Azaf. No 4º mês, pegou Covid. No 4º mês e meio, tem uma veia pélvica, que nasceu na parte genitária, uma veia grande, que inchou toda... Ela quase não conseguia ficar em pé. Ela quase perdeu o bebê, mas quando a Azaf veio, para a alegria dela, é o menino mais lindo do mundo. Parece comigo, coisa de Deus, irmão. Mas entenda, a mãe sempre vai proteger o filho. Só que essa mãe não. Quando o filho nasce, ela poderia dizer Davi. Eu vou colocar o nome dele o quê? De Davi. Por quê? É filho amado. Eu vou colocar o nome de Saul. É grande. Aquele que nasceu para ser grande. Por quê? Porque todo pai sonha grande para o filho. Tem algum motoboy aqui? Que é um serviço muito... O motoboy, ele não quer que o filho dele seja... Não é preconceito, é porque ele quer que o filho dele seja melhor que ele. O bispo é administrador de empresa. Eu tenho certeza que ele quer que o filho dele seja melhor que ele. A bispa, sempre nós sonhamos mais para o nosso filho. Só que essa mãe não, essa mãe olha para o filho e diz, você é a desgraça no dia que você nasceu. E a mãe, por mais dor que ela tenha, quando o filho nasce, ela diz, ele é uma bênção na minha vida. Ela nem lembra da dor que ela teve. Ela nem lembra do sofrimento que ela teve. A minha esposa quase morreu na hora do parto, eu assistindo, quase 48 horas sem dormir, ao lado dela. Você vai conseguir, ela vai morrer. Mas não, você vai conseguir. Você vai chegar, você vai atravessar. Quando o menino nasceu, ela olhou para mim e começou a rir. Ele está bem. Eu disse, oxe, que quase morri agora e já está bem. Azaf, aquele que ajunta. Olha que coisa linda. Nome bonito, aquele que ajunta. Só que quando ele nasce, a mãe dele disse, ele é E palavra de mãe tem poder, irmão. Tem.
Se a mãe disser para você, não vá que você vai apanhar, não vá não que você vai apanhar. Não vá não jogar bola que você vai ralar o joelho. Você volta com o joelho ralado. Palavra de mãe, irmão, tem um peso terrível. Então ela olha para Jabez e disse, você é o motivo das minhas dores. Você nasceu para tristeza, você nasceu para o fracasso, você nasceu para angústia, você nasceu para dor. Agora você imagina esse menino, irmão. Você imagina a infância desse menino como que não foi. As pessoas olhavam e diziam, lá vem a dor. Tudo que acontecia de errado é por causa dessa praga. Você imagina a pré-adolescência de Jabez como foi. Como foi a pré-adolescência de Jabez? Dificílima. Você imagina, um adolescente na escola, ninguém querendo amizade com ele, rejeitado. Eu quero que você imagine comigo. Por quê? Por causa do nome dele. Ele não pediu para ter aquele nome, mas deram o nome para ele. Se fosse você, sabe o que você faria? Juntaria dinheiro, mudaria de bairro e trocaria o nome. Jabez disse, não, eu não troco de nome nem mudo de bairro, eu mudo a minha história. Não é o que dizem de você, é quem de fato você quer ser e quem Deus diz que você é. Alguém pode dizer que você não vale nada, mas se você olhar o livro de Lucas capítulo 24, ele disse, Pai, está consumado. Por quê? Porque eu vim cumprir o propósito por ela. Ei, você não foi comprado por preço de prata, porque se fosse por preço de prata, uma oferta maior cobriria a oferta que foi paga. Se fosse por preço de ouro, a oferta de ouro cobriria a oferta que foi paga. Se fosse por preço de dólar, o dólar sobe uma semana, cai na outra. Se fosse por preço de euro, o euro sobe numa semana, cai na outra. Se fosse o ien do Japão, você não valeria muita coisa. Se fosse pela nota da Argentina, também muito menos. Se fosse pelo real, nada. Mas ele disse, eu pago o preço de sangue, o valor é inestimável. Glória! Cutuca esse irmão que está do teu lado, por gentileza, e diz para ele, você não é obra do acaso, você não é ironia do destino, você não está aqui à toa, você está no dia certo, na data certa, no momento certo, e Deus está dizendo, você pode, você é. Uma coisa é alguém dizer o que eu sou. Outra coisa é quando Deus diz que eu sou. Eu não posso acreditar que o que decidiram para mim é real. Por quê? Porque na lógica e na ótica é simples. Quando você vai no médico, o médico diz para você, na sua família tem diabético? Aí você diz, tem. Por quê? Porque o médico quer, na sua mente, que você assuma algo que você não tem nada a ver. Se o meu parente morreu com câncer, lamentação para ele, o problema é dele. Eu não vou morrer com câncer. Oh, glória a Deus, vai me curar. Aleluia. Se alguém está dizendo acabou para você, Deus está dizendo não. A maldição chegou até mim. Eu disse não passa daqui. E dou vida para ela. Levanta a mão, é uma presença de Deus aqui. Deus está dizendo para você, eu te dou vida. Eu te dou vida, eu te dou vida, eu te dou vida. O médico já olha para você com uma cara de panaca e diz assim, a sua família tem diabético? Porque ele quer, aí pergunta para ele, você sabe de que eu descendi? Eu descendi de Abraão. Abraão mandou de presente para a noiva de Isaac, que nem conhecia, 70 camelos cheios de ouro. Por que eu não tenho que herdar os 70 camelos de Abraão e tenho que herdar a diabetes dos outros? Não quero. Está repreendido, Satanás. Ah, mas na sua família tem diagnóstico de câncer. Se tinha, morreu em mim. E no meu filho também. Por quê? Porque está escrito Salmo 91:10. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Deus estava dizendo, não vai chegar em você, nem vai alcançar a tua casa. Ei, tem socorro e providência do céu dentro da tua casa, dentro do teu lar,
no meio da tua família, Deus está dizendo: tem socorro. Porque na lógica é assim, ó. Quer ver? Até no profissional. Sua mãe é o quê? Camelô. E você vai ser o quê? Não vou ser camelô. Eu vou ser dono de mercado. Por quê? Porque eu quero quebrar o protocolo. Eu não sou obrigado a seguir o que querem que eu sigo. Eu sou obrigado a seguir o que o mestre tem. Olha só a história desse cabra. O cabra nasceu com um caminho. Qual era o caminho? Predestinado ao fracasso. Jabez, irmão. Jabez poderia ter todos os motivos do mundo para ter uma história dizendo. E Jabez chorava e reclamava, e era depressivo. Ele tinha motivo para isso. É desde a infância. Não foi ninguém de fora quem disse. Por quê? Porque pessoas fora não desenvolvem dentro de nós nenhum tipo de influência. Você sabia que os maiores levantes vai ser sempre dentro da família? Por quê? Porque quem desenvolve influência contra você quer te desanimar. E essas pessoas que querem te desanimar é porque não conseguiram. E elas não conseguiram e querem também que você não consiga. Mas o céu está dizendo: eles não conseguiram porque não me tiveram. Mas você vai conseguir por quê? Porque você me tem. E o Jabez é totalmente ao contrário da história dele. Olha só o versículo 9. A história dele começa do 10 para o 9, irmão. E Jabez invocou. Mas primeiro diz que ele foi o mais ilustre. Como o mais ilustre? Independente da mãe dele chamar ele de derrota, Deus disse: ele é o mais ilustre. E o que é mais ilustre? O que mais brilha, o que se destaca, o que quando chega a diferença. Você já notou que o ambiente pode estar pesado, quando você chega o ambiente fica leve? Você já notou que o ambiente pode estar triste, quando você chega o ambiente se alegra? Você já notou que o ambiente pode estar frio, mas quando você chega o ambiente fica quente? Você já notou que você é a diferença? A mãe de Jabez disse a derrota, mas Deus disse: é ilustre. E malabacato que mandarava subdébia. Como assim, evangelista? Calma. Ele não só é ilustre. Coloca para mim, Vaso, o versículo 9. Você que é cheio de tecnologia. O vaso de tecnologia chegou aqui que eu até falei: rapaz, eu nem sei mexer nisso. E o vaso ali cheio de tecnologia. E foi Jabez. Leia comigo. E foi Jabez. Leia comigo, irmão. E foi Jabez. Mais ilustre do que seus irmãos. Olha só, ó. E sua mãe chamou. Olha lá embaixo, ó. De dor, ó nominal. Porquanto com dores o dei à luz. A mãe disse: não vai passar. Ele disse: eu chego. Alguém está dizendo: você não vai. Você está dizendo: eu vou. Alguém está dizendo: não vai dar certo. Você está dizendo: eu vou dar certo. Alguém está dizendo: você vai parar. Deus está dizendo: você vai continuar. Alguém está dizendo: você não vai sair da mesmice. Deus está dizendo: eu vou te dar casa própria. Não vou te dar dentro da favela, vou te dar no bairro, vou te dar com escritura, vou te dar o carro do sonho, vou te colocar no emprego do sonho. Como? É o céu que está dizendo: eu patrocino, eu abro, eu faço, eu posso, eu mando, eu sou eu. Olha só, não é o que decidiram para ele que fez de fato ser quem ele foi. Ele não foi no cartório, pastor, trocar o nome. Ele disse negativo: eu vou ter um encontro com Deus. E o versículo 10, Vaso, por favor. Olha só a história dele, olha por que ele foi mais ilustre. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Por quê? Porque Jabez sabe que quem tem pouco não é notado, então ele queria muito. Agora entenda uma coisa: Jabez não fez barganha. Ele não disse: Senhor, se o Senhor me der o carro, eu te dou no altar. Não, ele disse: Senhor, eu quero o carro para passar na avenida com o braço para fora e automático, e com o som ligado, ouvindo Cassiane, com muito louvor, com muito louvor, com muito.
Por que, evangelista Edmilson? Porque quem não é muito abençoado não é notado. Lá fora há um padrão. Qual é o padrão do marketing? O marketing diz que você tem que ter para ser. Aqui Deus diz: você tem que ser para ter. Aleluia! Ei, o céu vai te abençoar. Eu vim pregar hoje para trazer bênção para a tua vida espiritual, financeira, conjugal e material. Deus está abrindo portas para você entrar. Irmão, você só precisa ter sinceridade com Deus. Não barganhe. Comigo você conversa e quer ser sincero. Com Deus você quer inventar desculpa, Jabez. Jabez já foi direto e disse: ei, Senhor, eu quero muito. E não tem barganha. Você não vê ele oferecendo nada em troca. Ele não oferece nada, é uma oração que não dá para entender. Ele disse: Senhor, eu quero muito, muito mesmo. Primeiro, eu quero ter muito. Segundo, eu quero que o Senhor amplie, cresça o quê? As minhas terras. Oh, glória. Aleluia, as minhas tendas. Ele estava dizendo assim: eu não vou ser crente hipócrita. Se o Senhor me der muito, eu vou ter muito, mas também para dividir. Por quê? Porque tem crente que pensa assim: o dia que eu tiver muito, eu vou humilhar o meu parente que não tem. Deus disse: não, evangelho não é isso. O evangelho é: se eu ter, você também tem. Se eu chego, você também chega. Se eu venço, você também vence. Se eu como, você também come. Se eu dou glória, você também dá glória. Se eu estou alegre, você também está alegre. Se eu estou feliz, você também está feliz. Se eu avanço, você também avança. Se eu vou, você também vai. Evangelho não é vingança, como canta aquela cantora: quem me viu na prova e não me ajudou. Evangelho não é isso. Evangelho é você olhar e dizer: vamos crescer, vamos avançar. Ei. Jabez estava dizendo: o Senhor vai me abençoar muitíssimo. Era particular, ele vai ter bem mais do que todo. Mas o que? O Senhor também vai ampliar as minhas tendas. Parente, irmão, independente se Deus te prosperar e te fazer tão próspero, nunca pise no parente que um dia disse que você não ia chegar. Porque Jabez poderia chegar e dizer: mãe, troquei meu nome no cartório, meu nome não é mais Jabez, sou o filho rebelde, o filho negro, o filho do L. Mas não, ele fez o quê? Eu sou o filho da luz, eu sou o filho da bênção, eu sou o filho que vai dar o quê? Alegria. Por quê? Porque, irmão, Deus está nos preparando para receber isso, pastora Carla e bispo Adeval. Porque Deus sabe que tem muito crente se receber. Ele chega no primo dele e diz: aí, está andando de a pé, né? Ouviu o meu carro? Está indo para onde mesmo? Está indo lá para a avenida principal? No meu carro você não vai. Se quiser, chame o Uber. Você não falou que eu não ia conseguir? Oi, filho, mas você não vai para lá? E por que não dá a carona? Deus vai te prosperar. Você sabe qual foi o segredo da última volta das muralhas de Jericó? A história conta-nos, a história dos historiadores, que na última volta, irmão, lembre-se, tinha senhor de idade de 100 anos, 100 e poucos anos, que aquele tempo eles viviam. Agora eu te pergunto: quantos anos a senhora tem, senhora? A senhora tem o mesmo vigor que eu? Não tem. A senhora consegue andar 30 quilômetros se eu for andar? Não consegue. Mas o texto bíblico diz que na última volta, eles muito cansados, depois de dar muitas voltas, um pegou na mão do outro e disse: se você chegar, eu chego. Vamos vencer juntos. É um dando na mão para o outro dizendo: eu cheguei, mas você também vai chegar. E mesmo se a pessoa estiver desanimada, você vai olhar para ela e dizer: o meu casamento é uma bênção, mas o seu também será. Pombagira não vai destruir teu casamento. Maria Mulambo não vai destruir teu casamento. Preta Veia, Zé Pilintra, ei, eu profetizo, olhar para ela e dizer: vamos subir a montanha junto, vamos vencer junta. A tua casa, a tua casa, a tua casa, levante a mão, é uma presença. A tua casa, a tua casa, a tua casa viverá as mesmas alegrias que a minha, e a tua casa não será chamada mais de casa, porque qualquer um tem casa. A
sua casa será chamada de lar, lugar de descanso, lugar de paz, lugar de lazer, lugar de amor, lugar de confraternização, lugar de conversa. E Jabez invocou ao Senhor dizendo: me abençoa muitíssimo, sem troca, amplia as minhas tendas. Olha como ele é besta. E olha o terceiro que ele falou: e eu também te peço, me blinda, que do mal eu não seja afligido. Está pronto para pedir isso? Está pronto? O cara que Jabez estava dizendo: Senhor, sabe aqueles amigos que não é para mim? Limpa. Será que estamos preparados para isso? Porque Jairo convidou Jesus, só que ele não esperava que quando Jesus chegou na casa dele, livro de Lucas, capítulo número 8, versículo 52, Jesus expulsasse todo mundo para fora. Jesus disse para Jairo, e repare que o texto bíblico, versículo 52 diz, que ficou dentro do quarto só Jairo, a esposa de Jairo, Pedro, Tiago e João, até 9 discípulos Jesus expulsou. Sabe que Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, você me convidou, eu deixo quem quer a sua vida. Por quê? Porque eu deixo quem é para estar. Oh glória, Deus não quer aproveitadores perto de você. Por isso que Deus está dizendo: ei, foi o que Jabez estava dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo, ampliar as minhas terras, ampliar as minhas tendas, eu sei que vai ter um monte de aproveitador. Falso amigo, o que é falso amigo? Só visita a casa para comer, só visita a casa para falar mal dos outros. Vai bater uma laje com vida, ele dá 1001 desculpa, que nem um bombril. Eu vou para a faculdade hoje, eu tenho prova hoje, eu estou doente hoje, eu estou enfermo hoje, eu estou com diarreia hoje, aí eu estou cuspindo sangue, peguei Covid, minha avó morreu, mas não vai, chama para o churrasco, você chama 5, vem 10, uma vez dentro do Paraisópolis, o MC Mano Brown do Racionais, ele foi lá fazer um negócio dele lá, uma cruzada, sei lá o nome, mas cruzada do mal lá, cantar rap. Quando ele chegou lá, ele disse: aqui é assim, você chama 100, vem 1000, quando chama para a igreja 100, não vai 10, eu vou fazer show aqui, mas não, e foi embora. Alguém que é ímpio entende isso, aí tu que é crente, Deus que é o teu mentor, o teu Senhor, teu Salvador, teu Pai, teu Rei, o Todo-Poderoso que está vendo tudo, quando tu sai, Ele é aquele que desce a lenha, é aquele que bate, é o primeiro que puxa o bonde e diz: não presta, não vale nada. Aí chama você de amiga. Deus diz: ela não está ouvindo, mas eu estou ouvindo. Você não serve para andar com ela, você não serve para estar do lado dela. Quem é que Deus vai colocar do teu lado? João, vamos subir para Jerusalém, vamos, de manhã vamos apanhar junto, vamos, e depois vamos sair dando glória. Por quê? Porque apanhamos em nome de Jesus, em nome de... Levante a mão por gentileza. Deus vai selecionar para você quem é que vai estar do teu lado, e quem Ele selecionar, mesmo que seja pouco, vai ser verdadeiro, vai ser honesto, vai ser fiel, não vai te abandonar, vai permanecer, vai ficar e vai com você até o final. Olha, sabe o que é interessante? É que o livro de 2 Reis, capítulo 7, conta a história. Ela diz: quanto leproso? Quanto leproso? 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 7, perdão. Capítulo 7 conta a história de quanto leproso? 4 leprosos. Era quanto, irmão? Tinha alguma expectativa? Mas eram amigos, sim ou não? Venceram junto? Você vê um falando assim: eu vou para a cidade, fica vocês 3 e morra aí? Não. Um olha para o outro e diz assim: ei, se ficarmos aqui, vamos morrer. Então vamos morrer apedrejados na cidade juntos. Mas é melhor morrer na cidade sendo apedrejados juntos, porque a lei nos proíbe de tentar, do que morrer aqui com fome sem tentar. Morreu 4 amigos juntos.
É melhor você olhar para a palma da mão e dizer: eu tenho 5 amigos, que se eu contar agora, ele viaja na Bahia para vir aqui, do que eu ter 300 na mesma rua e eu ligar, ele sabe, vai precisar de mim e não me responder. Eu falo sempre para minha esposa: eu prefiro não ter ninguém para levar o meu caixão, do que eu estar cercado de muita pessoa, entendendo também que quando eu morrer, não vai ter ninguém para levar o caixão. Como assim? É melhor você saber de fato quem está com você, do que você não saber quem é quem do lado seu. A pior coisa que tem, irmão, é no dia da angústia, você procurar o abraço e você não ter. Eu já entrei em culto sendo pregador, dizendo para Deus: Senhor, faz com que alguém venha me abraçar hoje, porque tudo que eu preciso como pregador hoje é de um abraço, e não ter o abraço para ninguém me dar. E isso que dói, irmão, é você estar cercado de pessoas sem ter com quem contar. Mas o céu está dizendo: pode ser 4, mas vai ser verdadeiro. Pode ser 4, mas vai ser de verdade, irmão. Que do mal eu não seja afligido. E o texto bíblico diz que Deus atendeu a oração dele. Deus não disse para ele: ô Jabes, eu quero que você ore, porque a oração, irmão, é a intensa ação com que você ora. Oração não é tempo. Tem pessoas que podem orar 10 horas, porque ele quer orar 10 horas para mostrar que ora 10 horas. E tem pessoa que orou 10 minutos, é com a intensidade que se ora. Ponto. Os judeus na época de Jesus iam para a praça sem escovar os dentes, com a barba toda feia, porque o judeu é barbudo, é uma característica dele, da lei, da religião deles, eles gostam de barba. Aquela barba barbuda, chega de baba, e vinha para a praça dizendo: estou jejuando. Jesus disse: hipócrita, quando vocês fizerem, façam em silêncio, para que receber galardão do Pai. Então tem gente que faz para mostrar. Deus está dizendo para você: faça para me glorificar, irmão. Tem diferença. Então não é o tempo que se ora, porque o texto bíblico não fala quanto tempo ele orou. Elias ora menos de 1 minuto. Os profetas de Baal ficaram das 6 da manhã até meio-dia. Se cortavam, se rasgavam todo. E Elias dizia: ei, talvez Baal está na praia. Talvez Baal está na casa de férias, porque era costume daquele tempo o Deus sair de férias, só que o nosso não sai. Salmo 121 está escrito: não deixa vacilar o teu pé, porque o guarda de Israel não toscaneja, ele não dorme de dia e de noite. Por isso que João, no livro de Apocalipse capítulo 5, ele disse: e quando eu olhei, eu vi o cordeiro, e a voz como de muitas águas disse para mim: eu sou digno de abrir o selo. Ele disse: quando ele olha, ele vê os cabelos brancos. O que é o branco do cabelo e da barba? Eu sou o Senhor do tempo, espaço físico, matéria, ou seja, por isso que no livro de Isaías 49:15 está escrito que você pode ter a memória esquecida da sua mamãe, mas ele não esquece de você. Por isso que no livro de Salmo 147, versículo 3 está escrito: eu coloco as estrelas na palma da minha mão e chamo cada uma pelo meu nome. Vem cá, Estela, vem cá, Maria, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele é Senhor do tempo. Jesus disse: eu estarei com vocês entre o século do século do século. Ou seja, passa milênio, 1000 anos, ele está contigo. Passa 3000 anos, ele está contigo. Passa 4000 anos, ele está contigo. Tem alguns metidos a besta dizendo que a terra tem milhões de anos, ele tem centenas de milhares de anos. Ele é Deus por excelência, ele é Deus por natureza, ele é Senhor, é soberano, é único, ele pode, ele faz, ele é, ele é. Então a história dele era fracasso. Aí que está, não é que alguém decide para você quem você vai ser. É o céu que diz para você quem você vai ser. É você que decide quem você quer ser. Você quer ser aquela pessoa que te rotulam. Ah, é a coitadinha. Ah, o irmão fulaninho. Não deixe ninguém diminuir você. Você congrega naquela igrejinha? Não. Eu congrego uma igreja grande, um pequeno espaço.
eu não congrego uma igrejinha. Ah, você é aquele baixinho. Eu tenho pouca estatura, mas baixinho não. Respeite aqui. Por quê? Porque aqui habita a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Não permita com que as pessoas coloquem você no diminutivo. Ah, você é o profetia. Profetia não, profeta. Só não tem um nome tão famoso quanto o único, muitos aí, porque o bispo Adevaro, a pastora Carla sabe, é uma máfia, uma cúpula judaica que está alinhada entre o nosso meio, mas você carrega a unção, a presença de Deus. Não permita com que te rotulem. Ah, irmãzinha, não, eu sou a irmã do ciclo de oração que ora e o céu se abre e me responde. É você, irmãozinho? Não, eu sou o irmão, não. Eu sou o servo do Deus Altíssimo. Quando eu oro, ele responde, o fogo desce. Para terminar, que eu queria ficar mais tempo, mas termina agora. E Deus lhe concedeu aquilo que ele tinha. Simples. Eu volto a lhe dizer, não é o tempo que ora, é a intensidade com que se ora. Livro de Cantares de Salomão, se não me falha a memória, ele diz algo bem interessante, capítulo 5, ele fala dessa forma. Ele diz assim, ei, não tenha pressa de entrar e não tenha pressa em sair, que não seja muitas tuas palavras. Ele estava dizendo, então, mesmo que você fale pouco, o importante é você falar com sinceridade. Lembra o livro de Lucas, capítulo 18, quando sobe um publicano e um fariseu para orar, um sobe com uma oração linda, eu sou como? Dizimista, dizimo 2 vezes por semana, eu jejuo, eu faço tudo. O outro olhava de longe, de joelho, nem olhava e dizia, eu não presto, eu não sou nada, eu nem merecia estar aqui. Aí Jesus disse, porém eu vos digo, que todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Jesus estava dizendo, ei, não é como entra, e sim o que se fala quando entra. Então o importante é você estar aqui no momento certo, que é agora, com Deus certo, que é esse Deus vivo que ressuscitou no terceiro dia, e está dizendo para você, não é o que dizem que você vai ser, é o que eu digo que você vai ser, e quem você decide que quer ser. Versículo 9, terminamos aqui. Olha lá, quem nasceu para a derrota, E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Então não é o que dizem, é quem Deus diz que eu vou ser, e quem eu decido que eu quero ser. Amém, irmão? Se põe de pé, por gentileza. Se você puder, pegue na mão desse irmão que está do seu lado. Ou cantou aí, esse cantor canta demais, irmão, mas canta os hinos que eu nem conheço. Canta o hino que eu conheço, vai. Canta o hino que eu conheço, o antigo, vai. Ainda que, esse eu gosto. Você sabe esse? Ainda que, pra te servir. Você sabe esse? Conhece? É. Aí ele conhece e está fazendo, ele quer ser novo, irmão, tá vendo? Tipo assim, não conheço o louvor antigo, o pregador que é antigo, eu tenho só 32, varão. Pega na mão desse irmão, diga para ele assim, não é o que dizem que você vai ser, é quem você decide ser, e quem o céu diz que você vai ser. Agora incline a sua cabeça e eu vou orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pelos teus filhos que aqui se encontram. Deus, eu acredito piamente que o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Rei da Glória, por o Senhor ter falado conosco nessa noite. Eu sei que teve pessoas que adentrou aqui, chorando por uma palavra de peso, desesperado, Senhor, porque ouviu algo, Senhor, de quem tanto ama, e isso magoou ela.
Mas nessa noite a palavra de peso, o coração fechado. Ah, Deus, a maldição caiu por terra. É no teu nome, Senhor, que eu peço. Abre o que se encontra fechado. O Senhor deliberou a palavra neste altar, um altar muito sério, meu Pai, presidido pelo bispo Adevaldo e a minha amiga também, pastora Carla. Esse altar é um altar sério, um altar de palavra. E sobre esse altar sério, Senhor, eu profetizo portas abertas, milagre. Em nome de Jesus, que essa mulher, que esse homem saia daqui cheio da tua unção, da tua presença. Continue orando, continue orando. Som.